Eu tenho a honra de conceder a palavra à presidente do Conselho do Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, senadora Lídice da Mata. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor deputado federal Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, ministra do Estado, já ausente, mas que quero saudar a sua presença até então entre nós, senhora Eleonora Menucuti, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, baiana de coração, excelentíssima senhora Luísa Helena de Bairros, requerente e coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados, excelentíssima senhora e companheira da luta das mulheres, deputada federal Janete Pietá, requerente e vice-presidente do Conselho de Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, excelentíssima senhora, companheira de todas as horas nesse Senado, senadora Vanessa Graziotin, procuradora especial da Mulher da Câmara dos Deputados, excelentíssima senhora deputada federal Elcione Barbalho, segunda secretária da mesa do Senado Federal e representante das mulheres na mesa diretora desta casa, excelentíssima senadora Ângela Portela, e, por que não, nossa futura procuradora, senadora Vanessa Graziotin, para celebrar a conquista do espaço da mulher no Senado Federal. Caras companheiras deputadas e senadoras, caros companheiros deputados e senadores, queridos convidados e convidadas aqui presentes. É com muita honra e alegria que participo com o presidente do Conselho, neste mandato que se acaba nesta data, do Conselho que organiza esta comemoração e estas homenagens. Trata-se do diploma que leva o nome de Berta Lutz, ativista brasileira, nascida em São Paulo, uma das pioneiras do movimento feminista do Brasil e a quem as mulheres brasileiras devem, sem dúvida, a aprovação da legislação que lhes outorgou o direito de votar e serem votadas, em 1932. A premiação integra as comemorações do Senado e agora também da Câmara, na medida em que fazemos uma sessão conjunta comemorativa do 8 de março, do Dia Internacional da Mulher. O dia 8 de março, como foi lembrado pelos oradores, presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, como Dia Internacional da Mulher, marca, na verdade, um triste fato na luta das mulheres trabalhadoras do mundo inteiro pela conquista de jornada de trabalho igual à dos homens e de 8 horas diárias. Estas mulheres assassinadas, mortas, queimadas na fábrica, quando se colocavam em greve, em meados do século XIX. No início do século XX, em 1910, no Congresso de Mulheres Socialistas, é aprovado o dia 8 de março para se tornar o Dia Internacional das Mulheres, como marco e como homenagem àquelas mulheres trabalhadoras. Desde então, nós, mulheres, nos manifestamos no mundo inteiro, em diversas situações, em situações de ditadura, em situações de democracia, em situações de comemoração, em situações de reafirmação dos nossos compromissos pela luta da igualdade nas nossas sociedades. Esse dia, portanto, para nós, mulheres deputadas, para nós, mulheres senadoras, já faz parte do calendário das nossas vidas.
Mas esse 8 de março eu quero iniciar destacando, senhor presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e para nós, mulheres políticas, que nesse 5 de outubro deste ano comemoraremos 25 anos da Constituinte brasileira. 25 anos deste marco legal que transformou radicalmente a legislação do nosso país na defesa dos direitos da mulher. E como constituinte que fui, não posso deixar de marcar esta data nesta sessão e neste 8 de março que comemoramos agora, ou que rememoramos sempre. E, nesse caso, destacar o papel das mulheres constituintes, que foram extremamente, ou melhor, não extremamente importantes, foram fundamentais nessa conquista, e vejo aqui e homenageio a deputada constituinte à época, Benedita da Silva, que 25 anos depois volta ao Parlamento para comemorar uma proposta que ela defendeu na Constituinte de 88 dos direitos das trabalhadoras domésticas deste país. Vejo aqui também, para rememorar essa data de conquista de direitos e de Constituinte, deputada Alice Portugal. A deputada, à época estadual, Amabile Almeida, que nós homenageamos 25 anos depois, 26 anos depois da Constituinte baiana, ela que foi a única Constituinte mulher na Bahia e no único estado, minhas queridas deputadas, que tem uma Constituição com um capítulo dedicado ao direito da mulher. Um capítulo com uma só mulher. E isto nos traz à tona a discussão de que, sem a presença das mulheres no parlamento, a conquista de direitos se dá muito mais atrasada, muito mais lentamente e de forma mais negociada. A presença das mulheres no parlamento, em todas as instâncias da representação política, é extremamente indispensável no marco da conquista de direitos para a nossa população de maioria feminina neste país. Desde a promulgação da Constituição, foram significativas as transformações na condição das mulheres em geral. As conquistas são muitas, e seguramente o avanço e a afirmação que ensejaram são inquestionáveis. Não há mais partido político que publicamente possa desconhecê-las. O sexismo, o patriarcalismo, o racismo, a homofobia, todos tratados naquela carta, são ainda fortes politicamente, mas sofreram rupturas irreversíveis e precisaram, aqueles que tinham outra posição, reformular o velho discurso da submissão. As conquistas, acúmulo político de muitas gerações que nos antecederam, foram se ampliando pela ação dos movimentos organizados e da sua articulação política nos parlamentos. Novas leis, novos temas no universo das decisões do Congresso e nos governos. Nos governos, novas estruturas no interior da administração pública em todas as esferas, com destaque para a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial no âmbito federal, vinculadas diretamente à Presidência da República. E por que não ressaltar a conquista da eleição de uma primeira mulher a presidir este país? Mas a distância entre a lei e a realidade ainda é imensa. A mulher brasileira, que há 81 anos ganhou o direito de votar, ainda hoje luta para ter seus direitos mais elementares reconhecidos na intimidade do lar, onde se depara com a violência cotidiana, praticada na maioria das vezes por aquele que escolheu para ser seu companheiro. Esta violência doméstica que o parlamento brasileiro está ajudando a superar, a combater e a denunciar com a conquista deste marco legal, que é um exemplo para o mundo, que é a Lei Maria da Penha. E aqui quero deixar registrado também a minha homenagem à deputada Jandira Fegali, relatora desta lei importante, essencial no marco da luta das mulheres contra a violência no nosso país. Aqui no Congresso Nacional, estamos convivendo com a CPMI, da violência contra a mulher, dirigida
presidida pela deputada Jo Moraes, e que tem como relatora a senadora Ana Rita, essa grande senadora que hoje é também presidente da Comissão dos Direitos Humanos na nossa casa. Também, no nível da luta contra a violência sobre a mulher, nós instituímos no Senado Federal, para combater o tráfico nacional e internacional de pessoas, uma modalidade criminosa em que as mulheres figuram como vítimas maiores, mas que atinge também homens, crianças, transexuais. Criamos no Senado uma CPI, a CPI para combater e investigar o tráfico de pessoas, e eu quero homenagear nesse trabalho a senadora Vanessa Graziotin, sua presidente, e a ex-senadora Marinor Brito, proponente desta CPI, que participou como sua primeira relatora e depois, por afastamento do Senado Federal, eu pude ter a honra e a sorte de substituí-la como relatora. E apresentamos, senhor presidente do Senado, um projeto ampliando a concepção legal do tráfico e atuando no sentido de, na lei, prever a prevenção ao tráfico de pessoas, as medidas e ações de prevenção, as medidas e ações de punição e as medidas de ação de proteção às vítimas do tráfico de pessoas. E por isso peço a Vossa Excelência que possa nos homenagear, fazendo com que a tramitação rápida desse projeto se dê, que nós possamos aprová-lo no Senado Federal ainda este semestre, e que possamos negociar com a CPI de tráfico de pessoas da Câmara para que eles possam enriquecer este projeto de lei que já está sendo discutido pelo governo federal e possamos ter uma lei única, uma lei que nasceu do Parlamento brasileiro para coibir o tráfico de pessoas que atinge, em sua maioria, mulheres como vítimas. Também, além da questão da violência específica de gênero, a conquista da igualdade na vida, em geral, revela-se ainda uma utopia a ser concretizada. Apesar dos significativos progressos realizados nos últimos anos, as mulheres permanecem ocupando os postos de trabalho de menor prestígio e remuneração. E, embora com mais escolaridade, continuam recebendo remuneração inferior à dos homens na mesma função e com a mesma formação. Nesse 8 de março, que comemoramos 25 anos da Constituinte, temos a comemorar as conquistas, mas a permanecer nas demandas que representam ainda a discriminação e a distância da realidade entre a vida da mulher e dos homens no nosso país. Essa igualdade ainda não foi conquistada na prática. E para conquistar esta igualdade, eu penso que, como muitas de nós acreditamos, é preciso avançar na reforma política, na reforma da política brasileira, para que nós possamos não levar mais 25 anos, mais 60 anos, mais 80 anos, 81 anos do voto feminino, sem mudar radicalmente a composição dos parlamentos brasileiros. Senhor presidente, em 190 países do mundo que compõem a União Interparlamentar, o Brasil carrega essa mancha do 159º lugar, ou seja, 159 lugar em 190 na participação da mulher no parlamento. No Senado e na Câmara nós não chegamos a 10%. Estamos perto, mas não chegamos a 10%, em 81 anos de conquista do voto feminino. A continuar a lei e as regras eleitorais, nós, daqui a 81 anos, estaremos chegando a 20%, a 25% do parlamento, com 51% da população do nosso país feminina e com 52% dos eleitores desse país sendo de mulheres. Não há uma relação, portanto,
democrática da representação de mulheres no parlamento, da representação da sociedade brasileira. Nós ainda somos um parlamento branco e masculino. Nós precisamos mudar essa referência se realmente quisermos aprofundar a democracia em nosso país. O nosso parlamento precisa ser um parlamento de mulheres e de negros. E nós temos que contribuir com a reformulação, com a reforma da política brasileira, fazendo com que a lei de cotas, o financiamento público de campanha e a lista fechada possa contribuir para que mais rapidamente possamos vencer o distanciamento de um parlamento que permanece, mesmo com toda a luta democrática, mesmo com todo o esforço da sociedade brasileira, ainda distante de fazer uma representação real daquilo que é o nosso povo. Portanto, para todas nós mulheres, um feliz 8 de março. Para todas nós mulheres e homens que lutamos pela conquista de direito, um grande 8 de março, onde possamos reafirmar os nossos compromissos de igualdade de direito. Mulheres à luta!